Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa terça-feira agitada, com muitas informações do jeito que você gosta e por isso eu peço apenas a contrapartida. Você que está chegando aqui pela primeira vez, ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, acione o sininho das notificações, assim sempre que a gente subir um vídeo você vai ser informado e claro, deixa o like nesse vídeo e compartilhe. Dá o curtida e depois você compartilhe pegando o link e jogando nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, ajudando esse vídeo a chegar a outros vascaínos. E como eu disse, uma terça-feira muito quente, agitada, e que terça-feira é essa? Um caminhão de notícias aqui nesse Bom Dia Gigante e olha, a gente vai começar falando até porque a gente vai tentar ser o mais dinâmico possível para não deixar esse vídeo tão grande assim. Lógico, ontem à noite a gente estava em live por conta do jogo do Vasco na Copinha, não deu para apurar todas as informações, todos os detalhes sobre as duas informações trazidas pelo jornalista Vene Casagrande do jornal O Dia. A primeira sobre o meia Caio Eduardo, o Caio Buiú, de 18 anos, o jogador que está em litígio com o clube, pois tem contrato até julho deste ano, teria recebido proposta do Lokomotiva Zagreb da Croácia para assinar um pré-contrato de 4 anos e deixar o Vasco de graça após o vínculo com o clube. E a segunda, ainda mais polêmica, sobre o goleiro Lucão. O jovem de 20 anos pode rescindir o contrato que tem com o Vasco até o final de 2023 e assinar com RB Bragantino. Em princípio, não haveria pagamento por essa liberação, o que é muito estranho, mas o Vasco ficaria com um percentual maior que 50% dos direitos econômicos para uma eventual futura venda. A gente vai buscar todos os detalhes sobre essas duas informações, até porque, como eu disse, não deu para apurar ontem à noite, ao final do nosso pós-jogo, todos os detalhes, mas a gente vai tentar trazer ainda mais detalhes durante a nossa programação, até mesmo na nossa live, que seria ontem por conta do jogo, vai ser hoje com convidados especiais e com certeza com essas informações mais bem apuradas e com todos os detalhes para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Mas que são duas situações muito estranhas, são. E não deu para o Vasco buscar o bicampeonato da Copinha. Você que é ligado aqui no canal Atenção Vascaínos, fizemos um pós-jogo detalhando sobre a eliminação do Vasco nessa competição ao perder para o São Paulo por 4-2. O card está passando aqui em cima. O Vasco foi eliminado nas oitavas de final. O Vasco que começou muito mal a partida, tomou 2-0 para o segundo tempo, tentou reagir, tomou o terceiro gol, foi em busca do resultado, fez 3-2, quase empatando, mas aí o São Paulo fechou o marcador em 4-2. O Vasco que viaja hoje ao Rio de Janeiro para voltar aos trabalhos em relação a campeonatos estaduais e outras competições em 2022. E olha uma informação importante, já que os gols do Vasco foram marcados por Andrei e também por Figueiredo, que fez um golaço, na minha opinião, o gol mais bonito da competição até o momento. O Figueiredo que fecha a Copinha com 8 gols e ainda é o artilheiro da competição. Só que quem analisa aqui essa situação da eliminação do Vasco e também a participação na Copinha é ele, Jean Faísca. Fala pra gente, Jean! Salve, torcedor vascaíno ligado nesse Bom Dia Gigante. Ontem encerrou a participação do Vasco na Taça São Paulo de Futebol Júnior. Uma derrota por 4-2 para a fortíssima equipe de São Paulo. Todos nós sabíamos já antes do início do confronto que seria muito difícil. E logo aos 2-3 minutos o São Paulo acabou fazendo 1-0, logo depois aos 20 acabou fazendo 2-0 e a equipe do Vasco sentiu demais esses dois gols logo no início da partida e teve muita dificuldade para se encontrar. No segundo tempo, São Paulo chegou a fazer 3-0 quando todo mundo pensou que já estava resolvido. O Figueiredo acabou fazendo um golaço fora da área, 3-1. O Andrei, na minha opinião, aí, junto com o Marlon Gomes, os dois jogadores com mais potencial para jogar em alto nível do Vasco, daqui a um tempo acabou fazendo 3-2. Aí o Vasco foi para cima, teve ainda 2, 3 oportunidades, não conseguiu empatar a partida e no finalzinho, já nos acréscimos, acabou levando o quarto gol. Um resumo dessa participação do Vasco nessa Taça São Paulo de Futebol Júnior. Alguns jogadores com potencial para chegar, como eu falei anteriormente, Andrei e Marlon Gomes são os dois nomes que mais me agradam. O Julião saiu maior dessa copinha do que entrou. O Eric Pimentel saiu maior do que entrou.
Decepções, Zé Vitor, sem condições alguma de servir o profissional do Vasco nesse momento. Se é que realmente o Zé Ricardo está pensando nele, é uma pena, porque o Vasco precisa urgente contratar mais 2 zagueiros para o profissional, que o Zé Vitor não vai dar. Marcos Dias, outra decepção, ele que vinha sendo aí o artilheiro dessa equipe do Vasco aí, antes de começar a copinha, muito abaixo. E, por último, o Figueiredo. Trago aqui uma reflexão para o torcedor vascaíno. Torcedor, se o Figueiredo não tivesse atuado nenhuma vez no profissional ainda, e pela Copa São Paulo que ele acabou realizando, será, torcedor, que não teria paciência para testar ele no profissional como centroavante? Aquilo que a gente já falou inúmeras vezes nos pós-jogo, ano passado, da Série B do Campeonato Brasileiro, quando ele foi utilizado sempre de ponta. Pensa nisso. De todo o elenco, o único que eu reintegraria ao profissional, nesse momento, apenas o Figueiredo. Valeu, galera. Alô, turma. Tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. E ontem também o Vasco apresentou de forma oficial mais 2 jogadores. E a diferença é que essas 2 apresentações foram ao vivo na Vasco TV, o que é muito bom. O primeiro, o meia Vitinho, jogador de 22 anos, que veio por empréstimo do Corinthians. E ele fala aqui nesse Bom Dia Gigante sobre a preferência dele em qual posição jogar e também sobre a situação de tentar marcar gols contra os rivais do Vasco nesse campeonato carioca. Confere aí. Cara, eu prefiro jogar, não importa a posição. Eu vim pra jogar, eu nasci e criado pra jogar futebol, então não importa a posição, onde que me colocar, eu vou representar muito bem a camisa do Vasco. Eu sou um cara versátil, que joga em qualquer posição, como você falou, então não há problema nenhum, se for aberto, se for por dentro, vindo de trás. E em questão do gol, eu vim pra ajudar o Vasco. Eu fiz um gol no outro time, no rival do Vasco. Se aparecer oportunidade, eu vou fazer, assim como os outros jogos, qualquer clássico, qualquer tipo de jogo. Vitinho, como você viu aí nas fotos, vai ser o camisa 8 do Vasco na temporada 2022. E o camisa 7 é Bruno Nazário, ele que também foi apresentado ontem, você tá vendo as fotos dele com a camisa do Vasco, jogador meio-campista, avançado, e olha, ele falou sobre a situação de jogar até como ponta nesse time do Vasco em 2022. Então, a primeira semana, né, uma semana, né, muito trabalhosa, me dedicando ao máximo aí para mim estar 100% fisicamente, né? E já fiz um amistoso, né? Onde o Zé me colocou na ponta esquerda, né? Onde me senti super bem, mas tô preparado, tô muito motivado para fazer um grande campeonato. E agora sim, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o Meia Nenê será mesmo o camisa 10 de forma oficial do Vasco na temporada 2022. E ontem o Conselho Deliberativo do Vasco aprovou o orçamento para 2022. E olha, o fluxo de caixa do Vasco para 2022 vai ser de R$ 73.400.000, um aumento de 11 milhões em relação a 2021. Vamos ficar de olho nisso porque a situação do futebol está bem complicada. E outra informação importante, após a Copinha, 5 jogadores não vão poder mais jogar no time sub-20. São eles os laterais
Saulo e JP Galvão e os atacantes Vinícius, Marcos Dias e Figueiredo. O aproveitamento deles no time profissional vai depender da avaliação do técnico Zé Ricardo. E para fechar, ontem a CBF sorteou os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. O Vasco vai enfrentar o Ferroviária de São Paulo e olha, um confronto complicado, até porque é um time que joga a Série D do Campeonato Brasileiro, mas também joga o Paulistão. O Vasco vai jogar fora de casa em Araraquara, mas tem a vantagem de poder empatar e passar de fase. Ainda não está confirmada a data desse confronto. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante recheado, claro, vamos falar sobre o mercado da bola no Vasco. E quem traz os detalhes é ele, Flávio Dias. Bom dia, Flávio, conta pra gente. Bom dia, Emerson Rocha, bom dia a todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. A gente chega para trazer informações a respeito do mercado do Vasco, né? Movimentação, jogadores que saem, jogadores que chegam. A notícia que ontem foi dada à noite em relação ao goleiro Lucão, que a gente ainda vai buscar mais informações para saber como é que é essa negociação, se realmente vai acontecer. O que a gente pode informar hoje ao torcedor do Vasco é que o Vasco busca ainda no mercado reforços. A posição de centroavante, o Vasco reativou a situação envolvendo o centroavante Getúlio. O jogador foi oferecido ao Vasco, mas o Vasco, que gostou do oferecimento, estava com outras negociações em curso. Principalmente a situação do Luiz Amarília ainda era uma possibilidade. Então tem sim, novamente interesse em relação ao Getúlio. Getúlio pode ser um jogador que entre nesse bolo para fazer parte do comando do ataque vascaíno. O Getúlio é um jogador que está livre. O staff do jogador, através do seu empresário Nenezini, não quis entrar em maiores detalhes, mas perguntei a ele ontem como é que estava a situação envolvendo, por exemplo, a saída dele do Avaí. Por que ele saiu do Avaí? E me disse o Nenezini, saiu porque foi uma opção nossa. A gente preferiu fazer com que ele seguisse um outro trecho. Há uma grande possibilidade, sim, de que o Getúlio, nessa terça-feira, tenha uma negociação avançada com o Vasco para proposta e dentro de um perfil mais fácil. Jogador que não está linkado a clube nenhum. Através de um empresário que já fez 2 negócios com o Vasco, o Nenezini trouxe para o Vasco o lateral direito o Everton e o meia Bruno Nazário. Então eu acho que a situação deve realmente acontecer. E aí o Vasco teria esses 2 atacantes para pelo menos disputar o campeonato estadual. Em relação à zaga, eu conversei com o presidente do Atlético Goianiense, o Adson, e ele me disse o seguinte: a gente está vendo a situação do Oliveira, mas hoje qualquer negócio para venda é mais interessante do que empréstimo. Mas não está descartada a possibilidade do Oliveira até ser emprestado se não pintar nenhum negócio. Hoje, a preocupação do Atlético Goianiense é poder ter jogadores para a posição, para aí sim fazer negócio com o Oliveira. Porque se não pintar, ele não vai para clube nenhum. Mas hoje a situação do Oliveira é uma situação um pouco mais difícil, porque o presidente do Atlético Goianiense é bom de negócio. Por mais amizade que tenha com o Vasco, se realmente pintar alguma proposta financeira, e ao que parece, há sondagem sim do mercado, e ele me confirmou isso, o jogador será negociado. E o Vasco ainda busca jogadores de lado de campo, mas o Vasco está com outros jogadores no mercado, está buscando outros jogadores com essa característica, mas no momento que a gente pode trazer de informação mais concreta é que a negociação com Getúlio foi reaberta e o Vasco está encaminhando aí, vai correr atrás para que não dê água de novo, como foi no caso do Pedro Raul, como foi no caso do Luiz Amarília e até mesmo do Emanuel Giliotti, que o Vasco possa fechar a contratação desse atacante Getúlio, jogador jovem que fez uma boa Série B pelo Avaí. Valeu, Emerson, grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, uma ótima terça-feira. Tchau, turma.
Valeu, Flávio, valeu sim, obrigado pelas informações. E agora eu quero saber de você, torcedor. Getúlio, atacante, vai ser um bom jogador para o Vasco na temporada? E essa situação aí do Lucão e também do Caio Eduardo, do Caio Buiú, o que você acha disso, torcedor? Comenta aqui embaixo, é importante a sua interação para a gente também saber a sua opinião. E claro, você que está chegando até aqui e ainda não é inscrito no canal, eu peço, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo e sempre compartilhe porque ajuda bastante. Aqui a gente faz um trabalho bacana, sério, com credibilidade, do jeito que você gosta. Tem também o nosso segundo canal, o Ave Mais. O card está passando aqui em cima, o Flávio Dias fala sobre situação de jogadores da base. Olha, tá bem bacana, depois você corre lá para assistir. Grande abraço, ótima terça-feira. Lembrando que hoje não tem Boletim AV, vai ter a nossa tradicional live de segunda-feira, que vai ser hoje, não foi ontem por conta do jogo do Vasco na Copinha, mas hoje com convidados especiais. O primeiro auxiliar do técnico Zé Ricardo e também o preparador físico principal do Vasco. Não perca aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, ótima terça-feira. Nos vemos à noite, 7h30 da noite na nossa live. Valeu, galera! Fui!